Uma família perfeita, com 13 filhos e pais amorosos que sempre faziam questão de postar fotos alegres nas redes sociais. Tudo parecia bem normal, até que o grande segredo foi descoberto e todo mundo ficou chocado. Confira, os vizinhos que esconderam um terrível segredo. Eles pareciam uma típica família feliz, como aquelas que sempre terminam bem num filme. As crianças sempre esboçavam um sorriso no rosto e seus pais, trabalhadores e bem educados, costumavam ser um exemplo para as redondezas, que os viam com bons olhos. A família morava no número 160 da Via Muir Woods, na cidade de Paris, na Califórnia, Estados Unidos. E muitos vizinhos tinham a impressão de se tratar, no mais pleno sentido da palavra, de uma família perfeita. No entanto, não se tratava de uma família normal. Acredite ou não, como naqueles filmes de Hollywood, a família era composta por 15 membros, ou seja, 13 filhos e os 2 pais. Eram 10 meninas, sendo uma bem pequena, ainda um bebê e 3 meninos, sendo que um deles já tinha 29 anos, um adulto já bem formado. Os pais sempre faziam questão de compartilhar momentos em família com outras pessoas por meio das redes sociais. Tem, por exemplo, o momento em que todos os 15 foram juntos em uma viagem à Disneylândia, com um acréscimo de outros parentes. E outro momento em que o pai e a mãe renovaram sua união matrimonial, ocasião que foi presenciada por todos os filhos, que mostravam o quanto se sentiam felizes com aquele momento em família. Esses eventos em grupo eram muito bem vistos por moradores locais e por outros parentes daquela família, que comentavam com belas frases as fotos da família por meio das redes sociais. Como já dissemos, essa família era um bom exemplo para todos aqueles que desejavam ser felizes. Estamos falando da família Turpin, que era vista pelos vizinhos como uma família normal, como todas as outras. Só que eles iriam descobrir que essa família não era tão bela assim. O casal Turpin, David e Anna, viveu no Texas por muitos e muitos anos e se mudaram para a Califórnia somente em 2010, onde compraram uma casa em Paris e por lá passaram a viver desde então. Eles se tornaram uma família, inclusive muito religiosa, e mostravam em suas redes sociais uma série de vídeos em capelas da região. Os parentes da família até mesmo diziam que David e Anna Turpin faziam seus filhos decorarem várias partes longas da Bíblia, para que fossem amplamente educados de uma maneira correta. É bem semelhante ao que chamamos de exemplo a ser seguido, não é? Era o que todos achavam. No entanto, nem sempre as coisas são o que parecem. Toda a história da família Turpin corria como num filme de final feliz. Porém, acontece que num belo dia, uma das filhas Turpin, de 17 anos, saiu da casa em que morava, na Califórnia. Mas o que ela fez? Ligou para a polícia. Isso mesmo. Mas qual o motivo da ligação? Ela conseguiu encontrar um celular jogado em sua casa, mas não podia telefonar de lá. Então ela saiu e ligou para que as autoridades fossem até a sua casa. O que os policiais encontraram ao chegar na casa foi uma cena completamente improvável. Alguns dos irmãos da garota que telefonou, com idades entre 2 e 29 anos, estavam amarrados com correntes e com cadeados que os impediam quase totalmente de se mover. Segundo estes mesmos policiais, os filhos do casal Turpin estavam trancados em um ambiente sombrio e com mau cheiro. Algo que surpreendeu até aquelas autoridades, acostumadas a lidar com situações complicadas. As vítimas aparentavam estar desnutridas e muito sujas, afirmou um dos policiais que foi ao local naquele dia. Lembra-se das fotos que falamos antes, da família feliz em ocasiões especiais? Se fizermos uma análise um pouco mais atenta a elas, percebemos que os filhos do casal eram retratados sempre com os mesmos tipos de roupas, porém com tamanhos diferentes. Era quase uma espécie de uniformes. Até mesmo o corte de cabelos deles era sempre padronizado. Nas imagens, também percebemos que os filhos estão um pouco magros demais, meio desnutridos para suas idades e alturas, não é? Agora tudo parece fazer sentido nessa história, mas pior que isso, agora tudo está ficando misterioso e nos perguntamos: qual o motivo daquelas crianças estarem acorrentadas? Por que os pais permitiam isso? Ou pior, se é o caso, por que eles faziam isso com seus filhos? A filha do casal, que conseguiu ligar para a polícia, só conseguiu fazer isso porque fugiu de casa. Além disso, mesmo tendo 17 anos, ela só pôde fugir por parecer ter 10 anos devido à sua desnutrição.
Por ser bem magra, a garota foi capaz de escapar pela janela de casa, um espaço bem pequeno, por sinal. Mas o que aconteceu naquela casa durante tanto tempo? Por que todos aqueles filhos estavam acorrentados em suas camas, presos? Para falar a verdade, isso tudo ainda é um mistério. Mas fica claro que as crianças eram tratadas de maneira selvagem, visto que ficavam quase em jaulas, como animais em um zoológico. Pior que isso, elas não recebiam alimentação de maneira correta. Muito pelo contrário. Enquanto as crianças pareciam estar sempre felizes, com um sorriso no rosto e com bons relatos de seus pais pela vizinhança, tudo não passava de uma farsa. E de um certo modo, as crianças sofriam bastante. Tudo ainda é um mistério, mas com análises policiais, ficou bem claro que os pais eram os reais responsáveis por essa situação. Quando viram todos aqueles policiais em volta da casa dos Turpin, os vizinhos logo foram ver o que estava acontecendo e fizeram perguntas a todos os repórteres que lá estavam, além dos policiais. Logo descobriram a verdade e ficaram sabendo dos filhos acorrentados. A notícia chocou completamente todos os que ficaram sabendo da verdade e todos os vizinhos se perguntavam como isso podia ser verdade. Como todos aqueles horrores aconteceram na família Turpin e eles nunca desconfiaram de nada? Como eles nunca haviam notado o desespero no olhar daquelas crianças? Como? Tudo parecia mesmo um enorme mistério. Ao investigar a vida de David e Anna Turpin, os policiais descobriram que enquanto viviam no Texas, não houve qualquer registro de crime e nenhum dos dois tinha ficha criminal preenchida. Assim, era difícil imaginar o cenário encontrado pela polícia ao invadir a casa. No entanto, ainda que nenhum caso de abuso de crianças ou coisa do tipo exista sobre os pais Turpin, as autoridades afirmam que serão julgados por tortura, afinal colocaram seus filhos em situação de perigo. Regal Fellows, chefe da polícia do condado de Riverside, explicou em uma entrevista o porquê de as autoridades estarem falando em tortura. Ele disse: "Como vocês podem bem imaginar, ter 17 anos, mas aparentar 10, estar acorrentado a uma cama, estar desnutrido e ter lesões associadas a isso é o que eu chamaria de tortura." Fellows acrescentou que não foram encontradas evidências de abuso sexual ou doença mental por enquanto, mas lembrou que a investigação acaba de começar. "Não posso entrar nos detalhes da conversa, mas pareceu que a mãe ficou perplexa diante da razão pela qual estávamos na casa", completou Fellows. Porém, ainda tem mais coisa nessa história. Os filhos praticamente não saíam de casa e evitavam qualquer tipo de contato com pessoas que não fossem seus irmãos ou seus pais. Nem mesmo à escola os filhos iam. Mas como isso ficou escondido por tanto tempo? No caso da educação dos filhos, eles iam sim para a escola, porém não saíam de casa. James e Betty Turpin, os avós das crianças, afirmaram à imprensa que seus netos eram educados em casa. Investigando, a polícia descobriu que nas fontes do Departamento de Educação da Califórnia, David Turpin, o pai, está até hoje registrado como diretor de uma escola particular. A escola abriu em março de 2011, de acordo com as informações, e tem somente 6 estudantes matriculados, todos em séries diferentes. A explicação? É uma escola fantasma, criada por David para dar aulas aos seus filhos secretamente, para que os mesmos não precisassem ter contato com outras pessoas. Os próprios avós da família disseram durante a mesma entrevista que não viam os netos há mais de 5 anos, embora sempre falasse com eles por telefone. Voltando aos vizinhos, alguns deles, após descobrir a verdade, disseram que era mesmo estranho nunca ver aquelas crianças e nem mesmo ouvi-las. Um dos vizinhos, inclusive chamado Andrew Santlan, disse que nem sabia que havia crianças e adolescentes naquela casa. Outra vizinha disse que, em certa ocasião, viu a família colocando decoração de Natal em casa, mas quando cumprimentou uma das crianças, elas ficaram paradas, como se quisessem ficar invisíveis. O que realmente acontecia dentro daquela casa nos últimos 8 anos, desde 2010 até 2018, quando a casa foi invadida pelos policiais, ainda é um enorme mistério para todos que tentam se envolver na história. Apesar de todo o horror, ainda não foram encontrados traumas psicológicos nos 13 filhos, sejam eles provocados por abusos ou coisas do tipo. Porém, é claro, os estudos ainda estão no início e muitas coisas podem ser reveladas.
Os dois pais foram levados até o tribunal e publicamente confessaram torturar seus filhos por pelo menos 9 anos. A estimativa agora é que passem o resto de suas vidas presos, assim como fizeram com os filhos. Apesar disso, sendo difícil de acreditar ou não, alguns dos jovens disseram perdoar seus pais e que, apesar de tudo, eles os amam. Um dos filhos disse o seguinte: "Não sou capaz de descrever em palavras o que vivemos ao crescer ali. Ainda tenho pesadelos das coisas que aconteceram, como quando meus irmãos eram acorrentados ou apanhavam. Mas isso ficou no passado e é isto agora. Amo meus pais e os perdoo por muitas das coisas que fizeram com a gente." Nem todos os filhos tiveram a mesma postura. O caso segue em andamento hoje em dia e mais julgamentos passarão pelo júri nos próximos meses. A fachada da casa da família oferecia uma aparência de ordem e tranquilidade, mas o que se pensava ser apenas a residência de uma família de classe média nos Estados Unidos mascarava uma verdadeira casa de horrores. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like. Além disso, se você é novo aqui, inscreva-se, aperte o sininho e clique em todas para você não perder nenhum vídeo curioso. Aí na tela está um vídeo sobre um elefante que passou 11 horas cavando sem parar. A razão deixará você sem palavras.